Metal é fácil, mas em rocha é difícil. A maneira que nós temos é através de um ensaio direto para fazer isso. Fica aqui só o registro que é preciso, que é necessário determinar esse valor. Como é que um programa de estabilidade de poço faz? Resistência com pressão simples, divide por 10 ou 12, que é a resistência à tração. Certo? O que mais? Nós temos que ir para o espaço em 3 dimensões. Certo? Nós estamos até agora falando de coisas em 2 dimensões. Mas se formos ao espaço em 3 dimensões, nós temos que usar os 3 valores de tensões que podem ser aplicados ao material. No caso do ensaio de laboratório, qual é a característica do ensaio triaxial em termos das 3 tensões? É que por ele ser uma amostra axissimétrica, há 2 tensões que são iguais. Então fica uma tensão axial diferente da tensão confinante. E isso é levado a interpretar como se fosse um problema 2D. Mas ele não é um problema 2D, é um problema 3D, onde 2 tensões são iguais. Isso, como é que isso é representado? Como é que isso deveria ser representado? A maneira clássica de interpretar é colocar ou a tensão principal aqui maior e a menor aqui, ou fazer isso daqui. Então, sigma, e colocar aqui o círculo de Mohr. E esse círculo aqui seria um ponto. Então, geralmente, se trabalha com esse formato aqui, que é mais simples do que trabalhar com esse. Porque aqui você tem que traçar uma tangente ao círculo. E aqui você usa um ponto. Esse ponto, aquele outro que eu falei, que é o PQ, o PQ é esse ponto aqui. Isso aqui é um meio, de sigma 1 mais sigma 3, e aqui é um meio de sigma 1 menos sigma 3. Então esse aqui é o Q, isso aqui é o P. Então eu coloco um ponto aqui. Então eu posso interpretar das 3 maneiras. Só que quando o sigma 2 é igual ao sigma 3, na realidade, o que nós temos, se nós considerarmos aqui sigma 1, sigma 3, isso aqui é um plano no espaço. Que plano é esse? Esse é um plano onde? É um plano vertical. E nesse plano, sigma 2 igual a sigma 3. Então, aquela superfície geral, se eu fizer um ensaio triaxial, o que vai aparecer é a interseção daquela superfície por esse plano. Quando nós trabalhamos nesse espaço aqui, eu trabalho com sigma 1, sigma 3. É como se eu pegasse essa superfície e rebatesse. Todo mundo, quer dizer, é tradicional representar dessa maneira. Mas quem lê os artigos bem ortodoxos, aquele do mecanicista bravo mesmo, ele coloca raiz de 2 aqui. É exatamente para dizer que eu estou representando nesse plano. Então, isso daqui é uma coisa que remete ao seguinte: numa aplicação, o sigma 2 é diferente do sigma 3. O que fazer? Isso influencia ou não? Portanto, nós podemos usar critérios de ruptura que levem em conta o fato de que sigma 2 é diferente de sigma 3. Para fazer isso, eu tenho que ter uma equação que leve isso em conta. E esse aqui é um dos critérios para isso.
de dizer que essa grandeza aqui, né, seria essa, a raiz quadrada desse valor, é igual a uma constante mais essa grandeza aqui multiplicada por outra constante. Esses dois parâmetros são parâmetros do material. Isso aqui é uma possibilidade de resolver a influência do sigma 3. Mais uma vez, aplicação, no caso aí de ruptura de aberturas circulares, o problema do poço. Geralmente, esse critério, ou qualquer outro critério que sigma 2 seja diferente de sigma 3, não é levado em conta. No programa que nós desenvolvemos com o SEMS, nós temos esse tipo de critério aí. É possível usar critérios em que a tensão intermediária seja diferente da tensão menor. Podemos usar critérios como esse, Drucker-Prager, ou podemos usar outro critério, no caso aqui, esse critério de Lade, no caso Lade modificado. E esse critério, tá, é um critério que ele honra os ensaios terciários verdadeiros, onde sigma 2 é diferente do sigma 3. Então, quem faz uma busca pela literatura vai verificar que esse critério do Lade modificado, foi modificado por esse rapaz aqui, o Russ Hill, ele é do pesquisador da Chevron. Quando ele fez o doutorado dele na Stanford, ele trabalhou com isso, e a expressão é mais simples, e essa expressão, esses parâmetros aqui, ó, eta e SA, podem ser expressos em termos de Mohr-Coulomb. Então, esse critério, ele é menos conservativo do que o critério de Mohr-Coulomb e garante os mesmos valores um poço mais resistente. Então, por uma questão de segurança, se usa o Mohr-Coulomb, porque vai dar sempre um valor menor. Então, está se trabalhando a favor da segurança. O único problema é que você não sabe quão a favor da segurança você está. Portanto, você não sabe quanto mais você está gastando, quando não precisaria gastar. É digamos, uma margem de controle, de conforto, né? Mas quando você não conhece exatamente quanto você tem, certo? Então, do ponto de vista isso aqui seria uma coletânea de ensaios, resultados experimentados. O que está dizendo esse gráfico aqui? Esse gráfico está dizendo o seguinte, que se eu fizer um ensaio com sigma 3 igual a 25 e sigma 2 igual a 25, a resistência dá esse ponto. Então, eu teria aqui, sei lá, 250, perto de 400. Tá? Muito bem. Então, eu teria sigma 3 igual a sigma 2 igual a 25, sigma 1, 350. Na hora que eu vou fazer os cálculos, eu sempre pergunto qual é o sigma 3 para determinar o sigma 1. Sem levar em conta qual é o valor de sigma 2. Então vamos ver para esse experimento o que aconteceria se eu aumentasse o sigma 2. Então deixei o sigma 3 25 e passei o sigma 2, por exemplo, para 200. Aí o sigma 1 foi para, sei lá, 550. Então eu aumentar sigma 2, passei aqui sigma 3, 25, sigma 2, 200, sigma 1, 550. Olha a diferença que veio. Eu poderia aplicar muito mais ao material, simplesmente aumentando o sigma 2 e mantendo o sigma 3. O critério de Mohr-Coulomb não enxerga isso. Então, fazendo um negócio, se fôssemos fazer corretamente, nós teríamos que obter essas envoltórias aqui
para poder levar isso em conta no projeto. Economizaríamos muito mais, porque o material é mais resistente. Você olha porque o módulo considera iguais, sigma 2, sigma 3. Ele não leva em conta esse ganho de resistência pelo fato de você ter aumentado o sigma 2. E na prática, quando você faz uma escavação ou constrói uma obra, as três questões principais são diferentes. Não tem por que duas serem iguais. Então, dependendo do material, você percebe uma curvatura razoável. E essa curvatura é que é responsável pelo ganho de resistência. Portanto, em termos de conhecimento, nós já sabemos isso. Isso aqui não é novidade para quem trabalha em mecânica de roda. Agora, na operação, quando você vai transformar isso no dia a dia, você precisa dessa curva. Qual é o argumento que você pode usar para usar isso? Por exemplo, nessa metodologia, você faria ensaios com sigma 2 igual a sigma 3, determina CFI. Aí calcula esses parâmetros aqui, através dessas equações, e usa o critério. Aí o critério honra a influência de sigma 2. E de onde é que o SA entra? Esse SA é daqui. Esse valor aqui. De onde veio essas contas depois? Essas equações aqui, isso daqui você obriga o critério a ter o mesmo resultado quando sigma 2 igual a sigma 3. Porque esse CFI foi obtido com sigma 2 igual a sigma 3. E esse critério, quando sigma 2 igual a sigma 3, deve dar o mesmo resultado. E igualando, aí você tira que o SA vale isso e o eta vale isso aqui. Você tem que desenvolver as equações para ver isso aí, mas tenha fé que é isso. Essa de mecânica das rochas Quer dizer, isso é mecânica das rochas aplicadas. Quer dizer, são um critério diferente do critério de morfologia. Certo? Agora, empresa que usa isso, Chevron usa isso. Porque o pesquisador dele que desenvolveu, o laboratório dele, eles fazem isso o tempo inteiro. Então não faz sentido ele desenvolver e não usar. Portanto, há espaço para, numa operação, você ganhar, digamos, em peso de fluido, você poder reduzir o peso do fluido, perfurar mais rápido, usando o critério. A questão é, tem segurança em relação a isso ou não? Porque se não der certo, vão cortar pescoço. Mas, na teoria, isso daí acontece e funciona. Certo? Comparando os ensaios no laboratório. A gente vem usando o lápis modificado para algumas pesquisas. Está dando um bom resultado. Pelo menos o pós-mortem, né? O pós-mortem. É aí que você ganha Na pré-vida, experiência. a gente prefere ficar com uma ponta de segurança mais na hora de calibrar o pulso inteiro. A gente tem que partir para a realidade. E aí faz toda uma analogia com todos os poços e a bacia como um todo. Então, o resultado para o LAD está sendo melhor que o moção. E o breakout chega a se calibrar melhor. Já é um dado que é importante, né? Ter um relato desse. Então, do ponto de vista desses assuntos de resistência para a mecânica, nós teremos aí o micro e o de laboratório, né? Eu vou dar uns 10 minutinhos aí para rever o ar.